A mulher olhou para a árvore e percebeu que o fruto era apetitoso. Pensando na possibilidade de conhecer todas as coisas, pegou o fruto, comeu e o repartiu com o marido. Ele também comeu. Olá e bem-vindos. Hoje vamos fazer algo um pouco diferente. Em vez de vários artigos, temos aqui uma análise focada num único versículo da Bíblia. Gênesis 3, versículo 6. Mas atenção, a nossa missão não é fazer um sermão. O que nos pareceu mesmo interessante foi usar este texto como um estudo de caso sobre como tomamos decisões. Exato. Queríamos perceber como é que um momento que ficou para a história como sendo impulsivo foi, na verdade, uma sequência de passos. Para nos guiar, temos uma análise textual que se baseia em obras de teólogos como Klaus Westermann e também Ellen G. White. Sim. O plano é simples. Primeiro, desmontar o processo, quase como se fosse a anatomia de uma escolha. E depois, vamos a uma curiosidade histórica fascinante que nasceu desta história. E essa é a parte que, para mim, é incrível. Vamos olhar para a psicologia e para a dinâmica relacional que estão por baixo da narrativa. No fundo, a ideia é que esta história antiga oferece um modelo, quase um arquétipo, para perceber como é que o desejo se forma. E também como a nossa percepção consegue moldar a realidade. E talvez o mais importante, como uma escolha que parece individual, acaba por se espalhar, por contagiar os outros. Interessante. Portanto, a ideia é que não é um ato único, mas um padrão que se pode replicar. A ideia central que o material apresenta é essa mesmo. A chamada queda não é um ato súbito, é um processo. Lá está. O texto descreve uma cadeia de eventos muito clara. A mulher olhou, depois desejou, depois tomou, comeu e por fim partilhou. 5 passos. E um dos argumentos centrais é que tudo começa no primeiro, no olhar. Exatamente. E é aí que tudo muda. Porque o olhar que é descrito aqui já não é um ato neutro, de simples observação. As fontes, especialmente a análise do Westermann, defendem que este é um olhar que já está carregado de uma nova interpretação. Mas o cenário é o mesmo, não é? O cenário é exatamente o mesmo. A árvore continua a ser uma árvore, o fruto é um fruto, nada mudou fisicamente. O que se alterou radicalmente foi a leitura que a personagem faz da realidade. É uma mudança interna, então. Completamente. Um shift cognitivo. Espera aí. Mas se o fruto era o mesmo, como é que a percepção de alguém pode mudar algo que é estático? O que é que as fontes dizem que despoletou isso? A fonte argumenta que a mudança não está no objeto, mas no sujeito. Acontece porque a base de confiança foi abalada um pouco antes, no diálogo com a serpente. Ah, ok. E com essa confiança abalada, ela começa a olhar para o mesmo fruto, mas agora procura ativamente coisas que confirmem as suas novas dúvidas. É quase um viés de confirmação clássico. Claro. E é aí que ela vê o fruto através de 3 novas lentes, que envolvem todo o seu ser. Primeiro, o texto diz que era bom para se comer. Esta é a dimensão física, o apelo ao corpo. O desejo mais básico, o instinto. Precisamente. Depois, diz que era agradável aos olhos. Esta é a dimensão estética, o apelo à emoção. Já não é só sobre sustento, é sobre beleza, prazer visual. E por fim, o texto acrescenta que era desejável para dar entendimento. E esta é a dimensão intelectual, o apelo à razão ou, neste caso, à ambição. De repente, aquele fruto passa a ser a resposta para tudo. Para o corpo, para a emoção e para o intelecto. O limite que antes era proteção passa a ser visto como uma barreira ao seu potencial. Isso é fascinante porque parece o manual de instruções de uma campanha de marketing moderna. Exato. Ataca-se o desejo físico, é delicioso, a estética tem um design incrível e a justificação racional vai tornar a sua vida mais eficiente. A analogia é perfeita. O processo é intemporal e as fontes sublinham que este desejo só aparece depois de a confiança na instrução original ter sido abalada. Enquanto a palavra de Deus era a referência, o olhar era, digamos, disciplinado. No momento em que essa palavra é posta em causa, o olhar ganha o que uma das fontes chama de uma autonomia perigosa. Quer dizer que o problema não é desejar. Não. O problema é a base sobre a qual esse desejo é construído. Uma leitura da realidade que já está distorcida pela desconfiança. Ou seja, o desejo não é a causa, é um sintoma. O problema mais profundo é a quebra de confiança. Exatamente. Há uma citação da obra Patriarcas e Profetas de Ellen White que o material destaca e que vai mesmo a esse ponto. Diz, ao permitir que a imaginação fosse despertada, Eva foi levada a desejar aquilo que Deus havia proibido.
E o que é que imaginação quer dizer aqui? Bem, não se trata de criatividade. Neste contexto, refere-se à capacidade de criar cenários mentais alternativos. Ela começou a visualizar as promessas da serpente, ser como Deus e a viver mentalmente nessa realidade que não existia. O desejo não cresceu a olhar para o fruto, cresceu a alimentar essa narrativa interna que era muito mais sedutora. Isso leva-nos diretamente ao fim da cadeia de ações. Comeu e depois deu também a seu marido e ele comeu. A escolha não fica ali. O material que analisamos insiste muito nisto. O erro raramente, ou se calhar nunca, se mantém solitário, propaga-se. E a forma como se propaga é, à sua maneira, tão ou mais perturbadora. O texto é incrivelmente seco, direto. Não há registro de diálogo entre os dois. Não há debate. Não há sequer uma pergunta por parte do homem. Nada? Nada. A narrativa diz que ela lhe deu o fruto e ele comeu. Ponto final. E esta ausência de diálogo é, segundo as fontes, deliberada e muito significativa. E o que é que essa ausência nos diz? A fonte especula sobre o que se passa na cabeça dele, porque a adesão é imediata. A sugestão é que a queda não acontece apenas por uma ação, mas também por omissão, por passividade. A falta de uma pergunta, de um «espera, o que é isso? Não devíamos», sugere que o seu próprio discernimento já estava de alguma forma comprometido. Certo. Talvez por lealdade cega, talvez por apatia, ou talvez porque ele próprio já tivesse feito o mesmo caminho mental de dúvida. O texto não o diz, mas a sua passividade torna-o cúmplice. Há outra citação curta do livro Educação que o material usa para resumir isto de forma muito eficaz. O pecado raramente termina onde começa. É a imagem clássica do efeito dominó. Uma peça cai e as outras vão atrás. Exatamente. Uma escolha individual transforma-se num problema relacional e, a partir daí, num problema coletivo. É a anatomia de como uma crise se instala. Começa com uma percepção alterada, valida-se numa escolha e expande-se através das relações. Ok, isto é bastante denso. Vamos agora mudar um pouco o tom e entrar numa curiosidade que, olha, eu acho que vai surpreender muita gente. Se fizermos uma sondagem na rua e perguntarmos qual era o fruto proibido, 99% das pessoas no mundo ocidental vão responder, sem hesitar, uma maçã. Sem dúvida. Está em todo o lado. Acontece que, segundo as nossas fontes, a Bíblia nunca, em momento algum, diz que era uma maçã. É um facto textual impossível de contornar. O texto hebraico original usa a palavra genérica pri, que significa simplesmente fruto. Qualquer fruto. Podia ser um figo, uma romã, um damasco, qualquer um. O texto é vago de propósito. Portanto, a conclusão dos biblistas é unânime. Não sabemos que fruto era, e o autor provavelmente não achou importante especificar. A maçã é uma tradição que surgiu muito, muito mais tarde. Então a pergunta de $1 milhão: de onde raio veio a maçã? Se não está no texto, como é que se tornou o símbolo universal desta história? A nossa fonte aponta para uma combinação de fatores. Nenhum deles teológico. São fatores linguísticos, artísticos e culturais. O primeiro e talvez o mais brilhante é um jogo de palavras em latim. Quando a Bíblia foi traduzida para o latim, a Vulgata, a palavra hebraica para mal, ou maldade, foi traduzida como malum. Acontece que, por uma feliz coincidência, a palavra latina para maçã também é malum. Não pode ser. Estás a dizer que isto tudo pode ter nascido de um trocadilho? É a teoria mais forte. Esta dualidade malum como mal e malum como maçã era um recurso perfeito para os teólogos e padres da Idade Média. Era uma forma simples e poderosa de associar visualmente o fruto ao conceito de pecado. Uma dead joke medieval, se quisermos, que se entranhou na cultura. É incrível como um trocadilho, quase uma piada de pai medieval, acabou por definir a iconografia de uma das histórias mais famosas do mundo. Mas isso por si só não explica tudo, pois não? O trocadilho foi-lhe semente, mas foi a arte que a fez florescer. A segunda razão é puramente prática, visual. Na Idade Média e no Renascimento, os pintores precisavam de representar a cena de forma que fosse reconhecível para uma população que, na sua maioria, não sabia ler. E a maçã era um fruto comum na Europa, simples de desenhar e que já carregava a associação do malum. Era a escolha perfeita para um artista. Servia ao propósito narrativo e visual na perfeição. E imagino que a partir do momento em que um mestre como Dürer ou Miguel Ângelo pinta Adão e Eva com uma maçã, a coisa fica mais ou menos decidida. Essa é a terceira razão.
O poder da tradição. A imagem foi repetida à exaustão, em frescos de igrejas, em manuscritos, em peças de teatro. A repetição constante, ao longo dos séculos, cimentou a ideia na consciência coletiva. Chegou a um ponto em que a imagem cultural se tornou mais forte do que o texto original. As pessoas cresceram a ver que era uma maçã e a imagem tornou-se uma verdade cultural. Mesmo sem base bíblica. Exato. Portanto, para resumir, a imagem da maçã como fruto proibido é um produto da história da língua latina e da arte europeia, não da teologia original. É um acrescente cultural que se revelou incrivelmente persistente. Um acrescente cultural extremamente bem-sucedido. E um exemplo perfeito de como as imagens podem, por vezes, falar mais alto do que as palavras. Então, o que é que retiramos disto tudo? Depois de desmontarmos o processo e desmistificarmos a maçã. Qual é a linha que une tudo isto? A tese principal das fontes parece ser que a transgressão não é um relâmpago. É um processo que se constrói em silêncio. Começa no olhar, é alimentado pelo desejo e consuma-se na ação. Há uma frase na análise que resume isto de forma brilhante. O fruto não mudou o coração, mudou antes. E se ligarmos isto ao quadro mais amplo da tomada de decisão, a implicação é clara. A vigilância mais eficaz não deve focar-se apenas no comportamento final, no ato de comer o fruto, mas sim naquele passo inicial e silencioso, o olhar interpretativo. Faz sentido. Aquilo que escolhemos contemplar, as narrativas que permitimos que a nossa mente alimente, acabam por moldar o que desejamos, onde a percepção é guiada pela desconfiança, o desejo encontra um terreno fértil. E uma vez que o desejo está no comando, a ação torna-se só uma questão de oportunidade. O que nos deixa com uma reflexão final, uma provocação que o material nos propõe. Uma das fontes termina com a ideia de que o que hoje parece inocente e atraente pode ser o início de uma derrota silenciosa. E a partir daqui a questão que fica no ar é talvez esta. Fica a pergunta para reflexão. A que interações, ideias ou influências do nosso dia-a-dia que parecem perfeitamente inofensivas, devíamos talvez prestar mais atenção? Quais são as coisas que podem estar silenciosamente a moldar as nossas percepções e, por consequência, a preparar o terreno para as nossas decisões futuras?